uma beleza em si mesma perceber que esta heterogeneidade do continente faz da África a sua beleza. Mas precisamos ser contidos e comedidos o suficiente para gerirmos até as emoções. Porque veja, até a alegria quando é desmedida, até mata. Então temos que ter cuidado aqui na análise. Ou seja, a África múltipla, este é um ponto importante, nos apresenta uma África com vários grupos etnolinguísticos. Vou dar um exemplo. Só a Nigéria sozinha tem mais de 2.000 grupos etnolinguísticos, 2 dos quais são os mais importantes, os Yorubas e os Hausás. É como nós. Nós temos 12 grupos etnolinguísticos, 9 dos quais são Bantu e 3 não são Bantus. Estou a falar dos Huisses, dos Vacuas e dos Khoisans. Os 9 grupos Bantu, estou a falar dos Ovimburu, são a maioria, acho que boa parte aqui da sala são da etnia Ovimburu. Estou a falar dos Kimbundo, estou a falar dos Kikongo, estou a falar dos Nganguela, estou a falar dos Ovanhané Kaumbi, estou a falar dos Ambos, estou a falar dos Herero, estou a falar dos Ovaguanyama. Este tecido compõe a beleza cultural do nosso país. Mas ainda nós temos a África Negra. Vejam o controverso. Nós temos uma África Negra, mas há brancos na África Negra. Depois temos uma África branca e há negros na África branca. São elementos que nos colocam, de certo modo, num processo de avanço, mas também num processo de recuo, que já me vou explicar. Mas também nós temos uma África insular. Quando me refiro da África insular, refiro-me claramente àquelas realidades descontinuadas do próprio continente em si. Se for numa realidade diferente da nossa, me refiro aos Açores e à Madeira em Portugal. No nosso caso, estou a falar concretamente das Ilhas Seychelles, Timor-Leste, Ilhas Maurícias e Madagascar, ou Madagascar se preferirem. Por último, nós temos uma África ex-colonial. Na África ex-colonial, nós encontramos africanos que têm saudade do colono, sentem saudade do colono. Vamos seguir. Temos aqui africanos, na África ex-colonial, encontramos africanos que ainda assim se identificam com as instituições europeias. Não querem saber nada daqui, não gostam de nada que os identifica. Aliás, nós nos lembramos de um passado muito recente, de pessoas que nos eram próximas, que até do próprio nome tinham vergonha. Na sala, quando você chama o Guanyama, Pedro Lourenço Mbundayambo, ele fica mal. Esse último nome pode estar contigo, não gosto desse nome. Mas são nomes claramente que nos identificam. Quando nós olhamos, vou ser muito rápido, quando nós olhamos para essa conjuntura do próprio continente africano, quando nós olhamos para o processo em si da afirmação do próprio continente, cruza, permitam-me o termo, com a afirmação da democracia a partir dos finais da guerra de 39-45. A partir dos finais da guerra de 39-45, a democracia ganha o seu maior impulso a nível internacional. Só que, a par desse desenvolvimento, dessa afirmação da democracia, aparece claramente o desenvolvimento do sistema capitalista. Como sabeis, o capitalismo, o desenvolvimento econômico, busca a maximização do lucro, a maximização do rendimento, a maximização do crescimento. Para ser muito rápido, a democracia está a levar bastante cotoveladas do capitalismo. Ou seja, a guerra da afirmação entre o capitalismo e a democracia perdeu esta guerra. Por que a democracia perdeu esta guerra? Aguentem mais um pouco, vou explicar daqui a mais alguns instantes. Mas permitam-me dizer que quando nós olhamos para a realidade, não só da África, mas para uma realidade mais internacional, percebemos-nos claramente
que há um divórcio muito grande entre a sociedade e o Estado. Esse divórcio entre a sociedade e o Estado, não só em África, não só em Angola em particular, redunda do facto de que o próprio Estado, que é aquela instituição da civilização com um fim claramente definido, que visa a satisfação das necessidades mínimas do cidadão, hoje o Estado já não consegue mais. E aproveito para lançar aqui um reto à audiência, espero que não se assustem, as desigualdades, as assimetrias e a exclusão social não vai somar, vai se multiplicar. Vai se multiplicar porque por causa desse pressuposto claro de que o próprio Estado, que é uma instituição sagrada da civilização, já não tem conseguido satisfazer as necessidades mínimas dos seus cidadãos. E essa quebra, essa descrença frequente do próprio Estado tem redundado também da desconfiança. Ou seja, há uma desconfiança muito grande dos próprios africanos em não acreditar nas suas próprias instituições. Fruto dessa descrença e fruto da desconfiança, buscamos modelos alternativos. Veja, a África que nós temos desde 2011, aliás, desde 2010 até o presente momento não é a mesma. E quando nós olhamos para a realidade da África branca e assistimos um conjunto tal de polarizações e insurgências que culminam com a Primavera Árabe, tem um fenômeno assustador. A Primavera Árabe começa com a emulação de Mohamed Bouazizi, um tunisino, vendedor ambulante, tal como aqui nós fizemos, damos corridas às zungueiras. Aconteceu na Tunísia com este tunisino. Pronto, o tunisino ficou frustrado porque vendia, zungava para pagar a propina do filho que estudava na Universidade de Tunis. E como não tenho emprego, o Estado não me dá emprego. E busco alternativas para resolucionar os meus problemas. E ainda assim o Estado me persegue, comprou gasolina e simulou em plena praça pública. E a partir daí, a África já não mais é a mesma. Começou na Tunísia, bem ali foi deposto. Eu sei que a audiência sabe que bem ali detinha 35% dos bens do país, tanto mais é que dinheiro, joias foram encontradas no bunker da casa de Ben Ali. Rebenta depois na Líbia, Gaddafi é destituído. Rebenta depois no Egito, Mubarak é destituído. E esse processo vai descendo para todo o continente africano. No entanto, temos que ser comedidos nos modelos alternativos para nós. Vou dar aqui um exemplo claro. Nos anos 30, havia uma confiança sem precedentes no nazismo de Adolf Hitler na Alemanha e do fascismo de Benito Mussolini na Itália. Benito Mussolini e Adolf Hitler apregoavam esperança, uma expectativa de um futuro melhor para as suas populações. Mas nós depois sabemos o que disso adveio. Veio claramente uma Segunda Guerra Mundial que dilacerou e criou todo um conjunto de contusões que alteraram toda uma estrutura política, social, econômica a nível internacional. Vamos refletir também em 3, 4 crises que são patentes no continente africano. A primeira delas é a crise da cidadania. A crise da cidadania, vejam, a crise da cidadania, depois voltamos àquele princípio de Aristóteles, quando dizia que se os bens materiais que você produz, que você tem, não estiverem concatenados ou ligados aos princípios básicos espirituais, vai te levar à frustração.
A crise da cidadania em África, particularmente em Angola, redunda não só da não percepção, da falta de coragem em dizermos que isso é problema, mas também resulta de várias fomes. Fome espiritual, fome material, fome de não ter meios em si para a sua própria subsistência, para a sua própria afirmação em si como pessoa. Fruto disso é que na nossa realidade nós temos assistido a um conjunto de acrobacias que são imperceptíveis e muito difíceis de acreditar que veio de uma pessoa com juízo ou no perfeito exercício da sua atividade mental. Quando nós ouvimos uma entidade eclesiástica dizer assim: olha, a cor da bandeira, a cor vermelha da bandeira do partido MPLA, o sangue derramado, simboliza o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Quando nós ouvimos alguém a dizer: olha, até mesmo esse oxigênio, mesmo se não respiramos, é graças a Sua Excelência. Isso até é heresia. Isso noutros tempos, nos tempos da Inquisição, eu te dava uma condenação na fogueira. E claramente, quando nós refletimos sobre essa crise da cidadania, isso rouba alguma paz. Isso rouba a possibilidade de lutarmos e singrarmos para que, de facto, contribuamos para que tenhamos um futuro melhor. Uma outra crise é a crise da cidadania. Aliás, a crise da liderança. A crise da liderança redunda do facto de as próprias elites políticas serem ou darem os primeiros exemplos negativos da própria sociedade. Vou dar um exemplo, permitam-me voltar no tempo. Nos anos 60, Haile Selassie, que foi o primeiro imperador da Etiópia, tinha criado um ministério para cuidar dos leões dele em casa, porque ele gostava muito de leões. Mobutu Sese Seko, nos anos 70, tinha mais dinheiro do que a dívida externa do país. E ele até dizia que eu não vou pagar a dívida deles, eles que paguem. Agora, recentemente, o presidente com mais tempo no poder no mundo é africano. Chama-se Obiang Ema, é da Guiné Equatorial. Há pouco tempo o filho foi encontrado com um valor enorme de dinheiro. Mas isso é muito frequente em África. Quem admira isso, eu acho que está a gastar a admirar isso. Neste preciso momento, a Guiné Equatorial é dos países mais pobres que o mundo tem. Mas Obiang Ema é o sexto político mais rico do mundo. E nós temos vários exemplos. Aliás, esta crise da liderança resulta não só no facto de as lideranças não terem desempenhado o papel de exemplo para as futuras gerações como tal. Como sabemos, dessa lista dos presidentes com mais tempo no poder, a seguir Obiang Ema, que destituiu o seu próprio tio no poder a 3 de agosto de 1979, vinha, pronto, deixou agora, o presidente João Eduardo Santos, que também estava desde 79, outubro. Depois vinha Robert Mugabe, que estava desde 80 no poder, foi destituído ingloriamente, também sabemos. Depois vinha Paul Biya, que vai agora concorrer às eleições novamente nos Camarões, está desde 82 no poder. Depois vem Yoweri Museveni, que está desde 1986 e ainda se quer concorrer às eleições. Isso é bruxo. Assistimos, ou temos assistido frequentemente, fruto dessa crise de liderança. Em 2005,
No Níger, Mamadou Tandja altera a Constituição para concorrer a um terceiro mandato. Assistimos há pouco tempo, em 2004, 2005, se a memória não me pessoa, a crise eleitoral entre Mwai Kibaki e Raila Odinga no Quênia. Assistimos há pouco tempo, em 2009, a destituição de Marco Ravalo Manana por Andy Rajoelina, um antigo DJ, que destituiu o presidente e se tornou presidente. Neste preciso momento que vos falo, o presidente da Guatemala era um antigo comediante. O que nos faz afirmar claramente que alguma coisa de mal se passa com a democracia. Finalmente, a crise da gestão pública. A África, vejam como é difícil perceber isso. A África, sozinha, tem as terras mais aráveis para a prática da agricultura. A África. É só virem a região dos Grandes Lagos. Aquela região toda dos 7 a 8 lagos, Lago Niassa, Lago Tanganyika, Lago Eduardo, Lago Alberto. Aquela região é uma das regiões com maior porção de água doce no mundo. Mas depois percebemos que aqui dentro do Cunene os animais estavam morrendo porque não há água. Mas temos água do rio. A deságua onde? No mar. Chega um momento que, mesmo do ponto de vista da teologia, quando nos ajoelhamos a orar, Deus, por favor, nos abençoa. Deus te diz, meu filho, vou te abençoar mais que ele. Você quer mais o que? Se tudo eu te dei. Aliás, as próprias escrituras são claras, não é? Quando a Bíblia diz, eu te dou o poder para dominar o que? A terra. Vai, domine, eu te dou esse poder. Mas pronto, não estou aqui, não é catequese. Estou a dizer que, ou seja, quero dizer que, apesar da África ter as terras mais aráveis para a prática da agricultura, apesar da África ter boa parte de porções de água doce, ainda assim, toda a África só contribui com 12% da produção agrícola mundial. Esses dados não são meus. Esses dados são da própria FAO, que é o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E a FAO vai mais longe. A FAO diz que dos 54, 55 países que a África tem, 28 não conseguem dar de comer sem apoio do exterior. De comer. Para falar uma papa por dia, um pão com chá por dia, tem que depender do apoio do exterior. Vejam essa aberração. A África toda, dos 54 recursos minerais que o mundo tem, Angola tem 49 a ser explorados. Mas, quando não é essa combinação, por isso que estamos a fazer menção da crise da gestão pública, quando não é essa combinação entre a redistribuição equitativa e o que realmente o país produz, cria desigualdades. As desigualdades criam assimetrias. Vejam as desvantagens das assimetrias. A desvantagem ou as desvantagens das assimetrias é aquele exemplo muito simples. Você quando vai a Luanda, lá depois o primo diz, está vindo da província, não é? É o me dá ideia. Nesse dia eu respondi, sim, vai vir da província porque cheguei no país. Essas assimetrias redundam claramente desse processo em si, em encararmos uma mesma realidade, mas com várias diversidades. A diversidade de Luanda não é a diversidade de Benguela, a diversidade de Namakunde, no Cunene, não é a diversidade de Cambulo, no Kwanza Norte. No entanto, quando nós assistimos esse processo da crise da gestão pública, claramente nos coloca num processo de atraso.
colocando-nos no processo de atraso, nos coloca claramente num processo secundário bastante elevado. Por quê? Eu acho que nós já estaríamos em condições de ombrear com o exterior, em alguns aspectos. Veja, do Cairo, no Egito, ao Cabo da Boa Esperança, nós cruzamos com mais de 500 universidades em África. Mais de 500 universidades. Mas depois assistimos que as próprias lideranças africanas preferem mandar vir o estrangeiro do que apostar no nativo, no local, no cidadão africano. E fruto disso, nós temos assistido uma fuga de cérebros massiva no continente. Ele sai da Europa, a primeira dificuldade que ele encontra, às vezes, no próprio aeroporto não tem água no quarto de banho. E o angolano que está habituado diz, não, água foi há pouco tempo. Não tem papel. E ainda depois chega e diz, aqui, pronto, aqui a realidade é outra. Tem que ter cartão, aqui não é só estudar. Vocês também estudam muito, depois fica tempo não tem juízo. Então, esses e outros elementos têm colocado o próprio continente num atraso e que todos nós temos que refletir seriamente para que possamos dar o nosso contributo para o desenvolvimento do nosso continente. Bem, eu prometi não me alongar muito. Eu vou ficar por aqui esperando da vossa parte contributos e também algumas questões para entrarmos em diálogo. Muito obrigado.